Mais uma reunião aqui com o professor Mallory, né? Já estamos no quarto Desvendando o Mundo Invisível, né? E hoje eu vim até com uma camisa aqui, com uma gola rosa, porque nós estamos terminando aí o mês de outubro, então eu vim fazer aqui uma homenagem às mulheres, né? Ao Outubro Rosa, né? Muito bem, rapaz. Cadê minha... Outubro Rosa? Rosa. Eu tinha uma gravata rosa. O Outubro Rosa acaba amanhã, depois é o nosso mês, né, professor? Aí já vem verdade. Então tá ótimo. Então, sejam todos bem-vindos, e hoje para nós aqui está sendo feriado, o governador mudou o dia do funcionalismo público para hoje, né? E o pessoal está aí, firme, forte, né? Então nós estamos na expectativa aí para ver como é que funciona esse negócio aí da aquaponia e o futuro da humanidade, né? Então, mas não só sobre a aquaponia, mas é a aquaponia para o futuro da humanidade, rapaz. Exatamente. Olha só. É algo mais amplo. Então, nós estamos aí na expectativa. Fique à vontade, fica com a palavra, professor. Eu só ia falar assim, que se eu quiser, acho que dá para ampliar um pouco a apresentação, será que não dá? Apresentação, se você clicar aí naquela tacinha ali perto de onde está a porcentagem ali embaixo, aí o slide amplia. Ou dá um F5. No meu micro, se der um F5, aumenta. Não sei se do senhor daí. E assim? Assim ficou ótimo. Ficou ótimo. E aí, está aparecendo todo o slide dessa vez? Eu fiz um jeito de fazer os slides tá ótimo, de uma forma que aparecesse aí na tela como um todo, que estava sendo cortado, né? Isso, para mim aqui está ótimo. E eu estou vendo todo mundo também aqui, estou vendo o professor, tá? Eu só tenho a tela na minha frente, não tem ninguém mais aqui do meu lado. Isso, mas nós estamos vendo o senhor aí. E ótimo. Tá aí. Bom, então vamos gravando, né? Está gravando. 14 minutos depois, está ótimo. Então, outubro terminando, dia 30 de outubro, né, especial. Então, dona Graça, meus cumprimentos. Professor Isabel, Alessandra, Ana Paula. Isso eu estou vendo aqui no começo. E é o professor Maciel que nos proporciona esse momento de conversa. Então, vamos lá. E tem professoras aqui, daqui de Marília e de Pirassununga também. Olha, que chique! Então, vamos ver. Vamos fazer um bate-papo em perspectivas. Vamos lá. Começando. Olha que cartaz bonito. Mas foi justamente em cima desse cartaz que eu me enrolei. Fiz a divulgação, todo mundo em cima do www.canva, dizendo, olha o link da palestra. Perdemos um bocado de gente, viu? E eu fiz o outro cartaz em PDF. Aquele cartaz em PDF, o link é ativo. O link é ativo, né? Só que ele não fica tão visível quanto este, né? Então, eu salvei das duas formas, em JPEG e em PDF. Do PDF, ele tem um link ativo. Tem um link em cima, mas tem um link embaixo, e ficou naquela dúvida, eu peguei o mais simples, que esse deve ser o Tchan. Mas, para quem ficou com o link aqui. Aparece o mouse aí, Marcelo? Aparece. Mas, assim, o Meet, ele tem um recurso. Se o senhor... Deixa eu ver se aparece. Não dá para aparecer. Para o senhor aí, se o senhor passar o mouse na tela, no canto inferior esquerdo, vai subir aí uma coisinha aí, e tem um lugar que tem um laser. Tem uma bolinha lá que é um laser. Se o senhor ativar, aí o cursor vira um laser. Do lado... Aí, ó. Que bonito! Agora você está vendo a bolinha, é isso? Mas para mim não aparece. Estamos vendo, mas ela está muito fininha. Ela está igual uma pontinha de caneta. Então vamos... Tem que pegar uma mais grossa, ó. Caneta esferográfica, mas cor da tinta, opções da seta. Não está aparecendo o laser aí, né? Tá.
Só aparece para quem está apresentando. Mas eu não consigo ver. É. Muito pequeno. Aí tem um marca-texto, que o senhor vai borrando aí o que o senhor quer mostrar, o senhor faz um risquinho, ó. Se pôr o marca-texto aí, ó. Aí o senhor Ah, começa aí e tenta fazer um risquinho aí que aparece, ó. então, Tenta aparecer. então, deixa eu pegar. Marcar texto, cor da tinta vermelha, rapaz. Pronto. Olha que chique. Aí, ó. Pronto, jovens. Ó, aí, esse é o link verdadeiro. É Isso. isso? Pronto, É. maravilha. Então, vamos falar sobre o processo de aquaponia e o futuro da humanidade. Esse é um bate-papo em perspectivas, onde eu espero que vocês participem ativamente. E esse tema de hoje surgiu na minha ideia em função de um artigo, uma divulgação feita pela revista Forbes, cujo título é O Microbioma, a Aquaponia e o Futuro dos Alimentos. Para quem já assistiu às outras palestras, sabe muito bem que quando a gente usa esse termo microbioma, significa o conjunto de elementos microbianos que participam daquele sistema especial. Nós temos o microbioma humano, que está dentro de nós e faz parte do nosso corpo, assim como o sistema de aquaponia também tem o seu microbioma. E é justamente esse microbioma que comanda todo o processo de produção de alimentos com base na aquaponia. Então, vem falando de micróbios, nossos micróbios amigos, aqueles que ajudam na aquaponia. Muito bem. Mas o elemento comum é a aquaponia e o futuro da humanidade. E quando a gente examina, ou pensa, ou medita um pouco sobre o futuro da humanidade, existe na internet algo desse tipo assim, ó, que desde 2015, um grupo interdisciplinar de pesquisadores estudam como a humanidade pode vir a ser extinta, ou seja, o que fatores podem levar à extinção da humanidade ou ao colapso da civilização. A imagem é instigante, dá a ideia de coisas civilizadas, mas, se vocês olharem direitinho, as extremidades parecem coisa bem primitiva, ou seja, o mundo vem evoluindo gradualmente. E quando a gente pensa também em evolução da humanidade, está pensando em evolução dos seres humanos. E quando pensa em evolução dos seres humanos, várias imagens têm sido relacionadas a ela. A mais nova que eu encontrei foi esta. Olha que chique! Normalmente, a nossa representação ficava restrita a esse conjunto aqui, ó. Olha que legal. E agora, evoluindo, nós estamos chegando nesta tendência aqui, ó. Opa! E aí, nós já vamos brincar com um robozinho. Não sei se vocês já viram, já está vendendo no Brasil uma maquininha que você põe dentro da sala e ela sozinha faz a limpeza do ambiente, pelo menos no assoalho. Né? E no futuro nós vamos ter amigos que são verdadeiros elementos artificiais criados pelo ser humano, os nossos amigos robóticos. Olha que chique. Trocou a cor da cor, mas esta são as perspectivas de evolução da humanidade em função da tecnologia. Porém, isso tudo junto são perspectivas que precisam ser analisadas em cima de um contexto realista. E quando a gente chega para esse contexto, o que nós temos é que a população humana está evoluindo em densidade populacional. Essa explosão demográfica tem sido verificada nos últimos anos, e quem examinar a curva vai perceber
plenamente que, no começo da Revolução Industrial, a humanidade era composta por um milhão de pessoas, e, nesse período, supostamente até 2050, nós, seres humanos, seremos uma espécie que, sobre a superfície da Terra, teremos 9 bilhões, 9 bilhões, né? Mil bilhões, né? 9 bilhões de pessoas. E alimentar 9 bilhões de pessoas é um desafio que tem que ser pensado e programado para ser cumprido desde já. Então, nós temos esta condição primária de que a espécie humana está aumentando a sua densidade populacional na superfície do planeta. Fato. Então, para que se entenda o que isto representa, existe o conceito de dia da sobrecarga da Terra. No ano passado, o dia de sobrecarga da Terra ocorreu em 29 de julho. Ou seja, eu não sei se vocês entendem essa denominação, mas o dia da sobrecarga da Terra é quando a humanidade consumiu o total de recursos que o planeta é capaz de renovar em um ano. Ou seja, em 2016, foi no dia 8 de agosto. Em 2000, era 5 de outubro. Então, o que está aqui é dizendo que nós, seres humanos, estamos consumindo o que a Terra renova em um ano num período menor do que um ano. E as consequências disso podem ser trágicas. Por quê? O que diz aqui, esse gráfico dá uma ideia, essa figura dá uma ideia mais concreta do que eu quero dizer. Olha só, nós estamos no planeta, nós, seres humanos, estamos consumindo os recursos disponíveis, só que, em 1990, nós estávamos, antes do final do ano, já tínhamos consumido o que a Terra poderia fabricar ou renovar em um ano. Em 95, em novembro. Em 2000, em 1º de novembro. 20 de outubro. 21 de agosto. 13 de agosto. 1º de agosto, em 2018. E aí, em 2020, pasme, voltou para 28 de agosto. E isso tudo graças à crise provocada pela Covid-19. Essa pandemia fez, portanto, diminuir a demanda dos seres humanos pelos recursos naturais ou seja, nós estamos fazendo com que a produção urbana, que garante a sobrevivência, tenha tido delay, um retardo. Mas, mesmo assim, nós já estamos devendo ao planeta Terra os recursos que ele vai fazer de renovação durante o ano, e nós já passamos do que poderíamos gastar. Ou seja, a humanidade está gastando do planeta mais coisas do que ele pode renovar. E esse é que é o ponto crítico. E aí, nós temos o seguinte: se agora nós temos, em 2020, 3 semanas antes do que foi,
do que foi, 3 semanas depois, né, do que foi do ano passado, 3 semanas depois, exatamente. Isso significa que houve um retardo na produção mundial de bens e a procura por bens para a sobrevivência da humanidade. Agora, se a gente examinar esta figura que tem aqui do lado, o que é que nos diz isso? É que em vários países do planeta, as condições de vida, umas delas consomem muito mais recursos naturais do que outras. Ou seja, quanto mais intensa, quanto mais rica for aquele país e a população, de forma proporcional, eles tendem a ter mais recursos e, assim, utilizam mais recursos pela população, de modo que, fazendo uma regra de 3 simples, este gráfico, aqui representado por barra, nos diz o seguinte, que se toda a população mundial tivesse as condições de vida vigentes no Brasil, a cada ano nós precisaríamos ter planeta, 1,7 planeta disponível para a sobrevivência e a garantia da sustentabilidade da espécie. Quando se representa a ordem econômica e social nos Estados Unidos, o termo de consumo deles, se toda a humanidade seguisse aquele modelo, nós precisaríamos de 5 planetas. E agora, esse outro gráfico que vai seguir vai nos dar uma ideia das informações do ano passado sobre que estilo de vida consome ou chegaria ao dia do esgotamento da Terra, em que data do ano. Então, olha só, essa linha é triste, mas é realidade. Ou seja, se fosse o estilo de vida do Catar, o recurso da Terra, todo mundo vivendo naquele padrão, chegaria em 11 de fevereiro. Em Luxemburgo, em 16 de fevereiro. Então, isso significa que existem pessoas que têm uma quantidade de explorando recursos naturais de uma forma muito mais intensa do que outras. Então, considerando aqui a Indonésia, ainda chegaria ao recurso de lá, seguindo o modelo daquela população, em 18 de dezembro. Ora, isso aqui era o ano passado. Esse ano deu uma encolhida, ou seja, nós não consumimos tanto recursos naturais, mas fica para vocês esse quadro, onde tem o período em que, sob condições normais, os estilos de vida disponíveis e existentes em cada um desse grupo de países aqui representado, nos dá a ideia de quão importante é o equilíbrio para a sobrevivência da espécie humana no planeta. Equilíbrio em relação ao que o planeta pode dispor e renovar a cada ano. E aí, para que esse desenvolvimento, esse consumo de recursos naturais seja aproveitado pelos seres humanos, esses produtos precisam ser transformados. E, para serem transformados, precisam de indústria. E as indústrias, desde o começo da Revolução Industrial, têm contribuído com a geração de energia a partir de combustível fóssil. E nesta figura que aqui aparece, nós temos a história de que esse combustível fóssil utilizado de forma intensa para a geração de energia por parte da indústria e também por parte dos seres humanos no ambiente urbano, através do seu deslocamento por automóveis, tudo isso somado, e mais os grandes engarrafamentos, tem contribuído para aumentar a quantidade de gás carbônico na atmosfera.
E aí, o estudo feito pelo grupo da ONU, que é o intergovernamental, plano intergovernamental, IP, intergovernamental plano, para as mudanças change climáticas, ou seja, em inglês é IPCC, para nós, Plano Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. E o que isso representa? É uma forma de examinar que o aumento da população humana, o aumento de consumo por parte dos seres humanos, tem levado a um esgotamento da Terra. E esse esgotamento da Terra vem junto com o aumento da disponibilidade de gás carbônico na atmosfera. Ora, vejam bem, nós temos, de um lado, a população humana crescendo, as perspectivas de que nós conviveremos harmonicamente com os novos robôs num futuro próximo, mas, por outro lado, tem um sistema que está dizendo assim, uma coisa é a evolução da humanidade, a outra coisa é como o planeta vai suportar esta evolução. E aí, para chegar nesse nível, o grupo do IPCC, eu peço desculpa, mas eu não encontrei em momento nenhum esse texto em português, e eu fiquei com preguiça realmente de traduzir isso aqui. Mas, em suma, o que é que nos diz o grupo dessa equipe do IPCC? É mais ou menos o seguinte, que a concentração de gás carbônico... Dá para ver isso aqui, cara? Alô? Marcial? Alô? Estamos vendo, estamos Tá vendo. vendo? Tá, então, a concentração de gás carbônico na atmosfera deve ser estabilizada até atingir uma concentração de 450 ppm, parte por milhão. Né? Ou seja, temos que fazer estabilizar. A palavra é estabilizar. No máximo 450, para evitar um aquecimento global que vai fazer a temperatura terrestre subir 2 graus centígrados. E a consequência disso são catastróficas. Então, isso é a mensagem do grupo do IPCC a respeito do estudo do clima do planeta. Aqui embaixo tem outra frase que vocês não estão vendo aí, mas é mais ou menos dizendo o seguinte, que nós temos que reduzir pelo menos 70% do que produzimos hoje, para que em 2050 a gente chegue com um nível satisfatório. Então, 2050, essa é a ideia, reduzir 70% do que fazemos hoje, para em 2050 chegarmos a um estado satisfatório. Porém, não é isto que tem sido observado na prática. Vejam bem, existe um laboratório que tem estações experimentais de medições distribuídas em várias partes do planeta, em várias partes bem afastadas dos conglomerados humanos. No Brasil, a gente tem uma estação que fica em cima do Pico da Bandeira, lá em Minas Gerais. Tem outras no Alasca, muitas no meio do Pacífico. Em suma, existe uma medição da quantidade de gás carbônico presente na atmosfera e essa medição começou em 1957. E de lá para cá, anualmente, os gráficos mostram o seguinte resultado. Olha só. Vamos trabalhar nesse resultado. Então, chegamos aí? Apostos?
Vamos ver o que nos diz o NOAA, que é a Agência Nacional de Oceano e Atmosfera. Agência Nacional de Oceano e Atmosfera. Esse laboratório filiado à ONU, ele nos diz o seguinte, que no dia 18 de outubro passado, a concentração de gás carbônico na atmosfera estava na concentração de 411. Dá para ver a marcação aí? Sim? Alô? Sim, sim. Ó, e aí, perfeitamente. E o marcador funcionou? Ó, perfeito, bem largo, então, muito bom. Então, se nesse ano foi detectado 411 ppm, na mesma data, final do ano, há um ano atrás, a quantidade medida era 408. Isso é fato. Ou seja, praticamente, de um ano para o outro, a concentração de gás carbônico na atmosfera, embora tenha havido uma restrição, uma redução da atividade humana por conta da Covid-19, o que nós temos é que a concentração subiu praticamente 3 ppm. Dá para fazer a conta? Alô? Alô, participantes? Todo mundo aqui ouvindo? Mas É, estão cientes que eu estou falando aqui, que são 3 ppm praticamente, né? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Agora, se você analisa o resultado de 10 anos atrás, nós estávamos em 387. Então, se você fizer 411 menos 387, certo? 7 para 11 vai 4, vai 1, 9 para 11, 2, 0. Então, em 10 anos, a média, o somatório, foram de 24 ppm. Chegaram aí na conta? Em 10 anos, dá 24 ppm. A média em 10 anos, portanto, é 2,4 ppm de subida por ano. Mas nos últimos anos, está chegando a 3 ppm. Então, o que eu quero alertar é que, se nós estamos em 411 e precisamos segurar para que essa subida gradual a cada ano, passando 3 ppm a mais, nós só temos de 2020 para 2050. São 30 anos. Mais de 3 em 3 anos. Vamos lá. A cada 3 anos subindo, 3. Vamos lá. Quanto vai dar? De 41, de 411, nós temos praticamente 39 anos. Divide 39 por 3, dá 13. Entendeu? De 411 para 450, só faltam 39 anos. Faltam 39 ppm. Só que só subindo 3 ppm por ano, nós só temos direito a 13 anos. Depois, daqui a 13 anos, mantendo essas condições, o efeito vai ser
o aumento da temperatura do planeta em 2 graus centígrados. Então, nós estamos nessa condição. Então, é preciso que os seres humanos se conscientizem de que a espécie está sob possível risco, tal como aquele slide que eu mostrei lá no início. E eu gosto de mostrar essa figura porque é um documento que nos traz o seguinte: qual era as condições atmosféricas em relação à concentração de gás carbônico que existia no planeta e que essa existência no planeta podendo ser observada nos últimos 420 mil anos. Esse é resultado de um trabalho, Marcel, espetacular, embora catastrófico. Por quê? Porque foi resultante daquele grupo que vai fazer estudos na Antártida e, quando chegam lá, cada grupo de pesquisa passa um mês, somente no período de verão. E o grupo da Rússia, junto com praticamente o pessoal da França, os pesquisadores que iriam voltar no final de fevereiro ficaram presos por conta das nevascas e tiveram que passar o ano inteiro na estação experimental, lá com os grupos de militares. E, enquanto eles estavam lá, sem programação para fazer, eles simplesmente examinaram a relação entre a quantidade de gás carbônico presente na atmosfera e a quantidade de gás carbônico retido pelo gelo a cada nevasca durante os anos que se passaram. E aí as camadas de neve sobrepostas foram sendo cavadas gradualmente. E, fazendo a relação entre a quantidade de gás carbônico encontrada no gelo fixado através da neve e a concentração de gás carbônico na atmosfera, que a NOAA já tinha mostrado, os dois gráficos permitiram que eles fizessem a relação entre o que encontra no gelo, o que é que existia, o que é que existe na atmosfera. E com essa situação, eles cavaram gelo equivalente a 420 mil anos. E o que é interessante é que você vai ter períodos aqui, 1, 2, 3, 4, né? Então, você tem aqui, um período, 1, 2, 3, 4, 5 períodos, que o pico se renova basicamente a cada 80 mil anos. Então, o planeta tem uma dinâmica da manutenção do gás carbônico na atmosfera, mas nunca passou de 300 ppm, nem foi menor do que 180. Então, existe essa harmonia a cada ciclo do período de gás carbônico no planeta. E aí, esse trabalho foi publicado em 1999, mas, em 2007, outro grupo ficou preso. E aí, seguindo o mesmo modelo, eles cavaram dos 400 mil anos e cavaram até 800 mil anos. E aí a gente tem um registro de como era a concentração de gás carbônico na atmosfera do planeta até 800 mil anos atrás e como está sendo no momento contemporâneo. Olha onde é que nós estamos. Ou seja, a humanidade está contribuindo para o aumento da concentração de gás carbônico e, desse jeito, acidificando os oceanos, aumentando a temperatura, e aí os acidentes de catástrofes ambientais tendem a gradualmente serem exacerbados. Bom, então, temos essa situação aí. E o que nos surge? É um livro muito bonito, ganhei de presente da professora Virgínia Cavallari, onde os autores
do autor, faz a seguinte previsão: como produzir alimentos até 2050 para 9 bilhões de pessoas, e esse segundo desafio da humanidade é reduzir o gás carbônico na atmosfera para proteger o planeta do efeito estufa. Essa é a situação que nós estamos vivendo. Portanto, nesse contexto, nesta situação, eis que surge uma ficção científica, um filme de ficção científica de 1973, que existe em português. Em inglês, o nome do filme é Soylent Green. Em português, é Os Anos 20. Ou seja, é um filme de ficção feito em 1973 que faz uma projeção de como seria a humanidade nos anos 2025. O filme é um clássico mostrando o efeito da nutrição, particularmente feito com os elementos do plâncton. E no filme aparece um relatório que mostra como o plâncton está sendo agredido pela acidez dos oceanos e que, o estudo foi feito durante os anos 2015 e 2019, e o efeito é que quanto mais acidifica o oceano, menor é a quantidade de plâncton disponíveis, e esse plâncton disponível é aquele que alimentaria a população humana. Então, tem uma crise habitacional e uma crise alimentar à vista em função da ficção. Mas, como nós, seres humanos, somos criativos, eis que surge um exemplo clássico, que é o outro motivo para que vocês entendam a justificativa de que o hábito da aquaponia é uma necessidade que tende que precisa ser reconhecida pela humanidade no sentido de alcançar uma sobrevivência de forma sustentável, sem agredir o ambiente, produzindo alimentos, e esses alimentos produzidos no sistema de aquaponia têm uma vantagem ímpar. Eles não são tratados com defensivos agrícolas. Então, nós temos uma maneira simples. E em que consiste, basicamente, a aquaponia? As pessoas criarem elementos animais no ambiente aquático. Esses animais podem ser peixes, moluscos, crustáceos, e esses peixes e esses animais são simplesmente alimentados. E com a alimentação desses animais, você gasta somente a alimentação, os animais crescem, mas a água que mantém esses animais no reservatório fechado, essa água é transportada para um outro ambiente onde existem plantas. E desse conjunto, plantas e animais, ou seja, você tem uma aquaponia com a piscicultura, e esses dois ambientes interligados fazem com que a água circule de um ambiente para o outro e depois volte purificada para os animais. Ou seja, existe, portanto, uma dinâmica na circulação da água. Essa dinâmica da circulação da água passa, portanto, por a necessidade de ter uma bomba. E essa bomba eleva a água do estágio de tanque onde tem os animais
para o ambiente superior, onde estão as plantas. O segredo é que esse modelo aqui representado tem alguns senões que precisam ser compreendidos. E aí, um outro esquema já nos dá mais detalhes. Mas, mesmo assim, esses detalhes são muito tênues para vocês perceberem. Então, eu vou destacar aqui, ó. Dentro do sistema de aquário, os peixes se alimentam e os peixes produzem excrementos. Excrementos esse que, junto acrescidos dos resíduos de alimento, vai criar uma massa, e essa massa precisa ser excretada do ambiente, senão os peixes vão se intoxicar e morrem. Então, precisa tirar isso do ambiente. Esses excrementos aqui são tirados por um filtro grosso, e esses excrementos são usados na compostagem. O que sobra desse filtro que retira esses resíduos mais grossos, a água passa por um sistema que começa a funcionar para ser levada para a área onde estão as plantas. Nesse ambiente, a água chega e cai de forma aerada, é fundamental. E vocês vão perceber que nessa representação tem uma área que não tem plantas e uma área que tem planta. Aqui, ó, vou dividir aqui, ó, muito bem. Esta área sem planta é porque, se botasse as plantas, não suportam essa água que vem diretamente do reservatório onde estão os peixes. Porque essa água vem muito rica em amônia, a ureia, e aqui o pH é diferente. Mas, quando passa nesse ambiente cheio de brita, cheio de pedras e de areia, aqui dentro mora um conjunto de bactérias que fazem com que a água, que vem rica em amônia, seja disponibilizada sob a forma de nitrato. E sob a forma de nitrato, as plantas absorvem. E quando a água volta para os peixes, a água está limpa outra vez. Então, veja, para que a água circule e tenha êxito o processo de aquaponia, todo o segredo está justamente em cima do conhecimento do mundo dos micróbios, que fazem com que essa água fique propícia tanto para as plantas quanto para os peixes. Então, tem que ser uma forma equilibrada, racional. Um não pode aumentar mais do que o outro. E esse esquema é que faz o sucesso da aquaponia como estrutura ou processo para a produção de alimentos, tanto de origem animal como de origem animal, no ambiente fechado, economizando água em sua plenitude. Ou seja, supostamente, não é bem essa a palavra que eu quero dizer. Eu quero dizer que, estatisticamente, a quantidade de água que é gasta nesse processo representa praticamente somente 10% do que é gasto na agricultura convencional terrestre. E então, esse modelo pode ser explicado mais ou menos assim. Olha outro modelo aqui, onde vocês podem ver de forma mais intensa e explicada, mais ilustrada, o sistema da aquaponia. Os peixes estão no aquário, ou num tanque fechado. Esse tanque daqui, desse tanque é sugado a água continuadamente para passar num filtro. Este filtro aqui agora retém todos os resíduos
e o que fica solúvel, as bactérias aproveitam e transformam a amônia em nitrato. E quando isso daqui está pronto, esse pronto significa que a água circula com uma intensidade tal que permite, durante o tempo em que ela permanece nesse reservatório, que as bactérias do ciclo nitrificante façam o seu serviço, garantindo que a água seja bombeada para o sistema de aquaponia. E aí, as plantas irrigadas com esse sistema, agora passa a recolher o nitrato que está na água, as plantas crescem porque tem nitrogênio, e quando a água volta para os peixes, atende à necessidade ambiental de condições aquáticas do ambiente. Ou seja, esse é o sistema. Eu examinei esse slide, essa página desse Facebook, e achei interessante, porque, não sei se vocês estão vendo aqui, é de uma empresa chamada Aquaponia Costa Verde. Agora, se eu fosse fazer justamente esse logomarca e esse esquema, eu juro que eu colocaria o lado verde para o lado de cá e o lado azul para o lado de cá, para poder fazer a forma parecida com o esquema que está representado. Vocês me entenderam o que eu disse? Isso é eu fazendo a logomarca. Também estou fazendo propaganda dela. Isso aí. O verde para o lado das plantas, né? Exatamente. Mas é aquela coisa. Mas quem criou o negócio quis fazer e tem toda a liberdade artística. Eu estou dizendo, para colocar dentro desse sistema, representaria o logomorfo da Companhia Costa Verde de uma forma diferente. Bom, mas será que não é por causa que ele escreveu lá, Aquaponia ficou do lado azul e Costa Verde ficou para o verde, ó. Isso. Seguiu o nome. Seguiu o nome, exatamente. Mas, a representação, ele podia botar tudo da mesma cor e resolveria o problema. Bom, isso é liberdade artística. Mas vamos lá. Esse é o modelo que as pessoas vão se deparar num futuro próximo com a necessidade de ter ou fazer aquaponia em suas residências, em seus sítios, em seus apartamentos. E, para fazer isso, você precisa entender o modelo. Dessas explicações sobre a aquaponia, eu quero dizer, fazer um relato aqui especial. O meu mergulho na aquaponia foi dado por um instrutor de aquaponia, lá do Rio Grande do Norte, o professor Dalmo, especialista do assunto, que monta sistema de aquaponia em vários ambientes, inclusive nas escolas, e que me explicou muito bem, dizendo o seguinte, existe um trabalho de monografia, de dissertação de mestrado e tal, que tem muito bem explicado. Então, se vocês entrarem nesse site aqui de cima, fica a mensagem para entender de forma bem descritiva no que eu acabei de falar. E nesse trabalho publicado, nesse trabalho de dissertação, tem um esquema básico que nos leva a compreender o processo de uma forma geral. Vamos ver se vocês seguem essas linhazinhas aqui para ver o que nós estamos. Claro, como é um sistema fechado, você pode começar de qualquer ponto. Mas vamos começar com um tanque onde tem um bocado de peixes. Esses peixes são alimentados, entra comida aqui. Mas desses peixes sobram resíduos, que podem ser alimentos de novos peixes. Então, você tem um conjunto de peixes, o que sobra, para não ter resíduos sólidos em grande quantidade, coloca outro grupo de peixes que fazem a limpeza do processo. E aí, a água sai desse reservatório
e vai fazer uma decantação. Essa decantação vai permitir que resíduos sólidos ainda sejam retidos, e puxando essa quantidade de água pela parte de cima, essa água vai passar nos biofiltros. E esses biofiltros é que são realmente um elemento disseminador e controlador de todo o processo. Quanto mais biofiltros existir no sistema, mais fácil será a conversão da amônia que vem do metabolismo animal para ser transformado em nitratos para uso no mundo vegetal. Então, esse ambiente aqui é que nós vamos analisar com bastante detalhe para vocês entenderem o que vai acontecer. Então, as bactérias aqui dentro vão fazer a retirada dos resíduos amoniacais do metabolismo animal para entregar à planta os elementos de nitrogênio sob a forma de nitratos. E aí, quanto mais plantas ficarem recebendo esse material, as plantas que precisam de muito nitrogênio ficam no começo do ciclo, as outras que precisam de menos aqui, e as que precisam de menos ainda aqui. De maneiras que o nitrato que entra para as plantas só é consumido gradualmente pelos vários modelos, depois cai num tanque geral, e agora esse material alimenta os peixes. Uhum. Esse tanque aqui, e aí vocês veem o modelo do sistema fechado. Pronto. Eis o modelo clássico de um processo de aquaponia. Para vocês terem uma ideia mais avançada, esse gráfico, também do mesmo trabalho, vocês vão ver que tem alguns detalhes que precisam ser compreendidos. Então, vejam, agora vamos entrar no mundo mais químico e vamos entrar no mundo microbiano. Onde está o sistema? Existe um sistema onde é a aquicultura. Existe o outro, que é a hidroponia. E, interligando esse conjunto, tem o chamado filtro biológico. Ou seja, os dois mundos só se comunicam e se estabilizam de forma racional quando esse sistema aqui está funcionando. Agora, vejam bem, vamos trabalhar em perspectivas. Se, para a produção de alimentos em larga escala, de forma segura, sem agrotóxico, esse modelo é o que aparece como o mais propício, há de se convir que a humanidade vai gradualmente fazendo uso desse sistema para ter uma nutrição mais saudável. Para que esses sistemas sejam disseminados, é preciso que existam pessoas que tenham capacidade, expertise e conhecimento de como manter esse sistema funcionando em relação ao ambiente, à entrada que chega do ambiente da agricultura e como liberar esse material para o ambiente da hidroponia. E quando todo o material da hidroponia for absorvido pelas plantas, a água pode retornar para o ambiente da fauna que está sendo mantida sob criação. Então, existe um conjunto de situações, e esse conjunto de situações é o biofiltro. É isso que mantém todo o sistema em equilíbrio. E o que é que nós temos demonstrado aqui? Vamos lá, representando aqui. Eu não sei se vocês estão vendo a margem do cursor do mouse, mas aqui, para mim, aparece como uma barrinha vermelha. Aparece aí para você, Marcelo?
Isso, uma barrinha vermelha. Ótimo, então fica mais fácil de ver. Então, vamos lá. Animal come ração. Do metabolismo do animal sai a ureia. As bactérias que estão dentro do ambiente onde estão os peixes, ou os crustáceos, os moluscos, pegam essa ureia, hidrolisa e libera amônio, NH3. Acontece que, de uma forma espontânea, essa molécula NH3 imediatamente reage com a água e forma a molécula de NH4OH. NH4OH é o hidróxido de amônio. E hidróxido no ambiente aquático, naturalmente, vai levar a um aumento ou um rebaixamento do pH do ambiente, da água do ambiente. O que é que vocês acham, pessoal? Pergunta básica de química. Aumento do pH, vai alcalinizar a água. Alcalinizar. Ponto, professor. Parabéns pela resposta, nota 10, um ponto para você na prova. Então, gente, essa amônia é a base do sistema que tem que ser transformada em nitrato. E, para isso, a gente vai contar com um grupo de bactérias que tem a capacidade de transformar a amônia, aqui é representado, no nosso querido nitrito, NO2. Ora, para que essa molécula NH4OH seja transformada, ou esse íon amônio, seja transformado em nitrito, ela precisa ser oxidado. Então, nós precisamos tirar nitrogênio, hidrogênio daqui e botar oxigênio. Então, quando vocês imaginarem o biofiltro, o segredo principal é que a água que entra no biofiltro tem que ser uma água oxigenada. Quanto mais oxigênio tiver na água, mais fácil é a produção de nitrito. E, uma vez a produção de nitrito, outro grupo de bactérias especiais transformam o nitrito em nitrato. Então, deixou de ser NH2, NO2 e passou a ser NO3 no ambiente aerado. Então, são bactérias de natureza puramente bactérias aeróbicas, por excelência. E quando a produção de nitrito está equivalente à concentração de amônia que chegou, essa água está com um fluxo equilibrado. Então, esse equilíbrio é mantido pelo filtro biológico. Esse filtro biológico, na verdade, é um biofilme bacteriano. E aí, quem entender dos mecanismos bioquímicos que existem aqui dentro e o equilíbrio da população entre as bactérias que transformam amônia em nitrito e as bactérias que transformam nitrito em nitrato, esta pessoa, garanto para vocês, tem a profissão do futuro. E a profissão do futuro, nessas horas, é o microbiologista, é as pessoas da área de biologia, que se dedicarem a fazer ou o TCC, ou uma tese, uma dissertação de mestrado, ou um doutorado em cima desse assunto. Porque isso é o que vai levar a humanidade ao seu pleno desenvolvimento. Então, são áreas em perspectivas que abrem janelas, abrem portas para profissionais que conheçam o assunto. Porque, inclusive, pode montar a sua própria empresa. E aí começa o empreendedorismo. Muito bem. Passando dessa figurinha para outra, olha que bonito. Então, o conhecimento da aquaponia,
o conhecimento do equilíbrio biológico mediado pelos filtros e pelas bactérias nitrificantes fazem com que já existam miniaturas do processo. E você pode fazer isso em casa, no centro da mesa, um equilíbrio entre bactérias nitrificantes, um ambiente aquático e um ambiente de plantas. Então, miniaturas de elementos de aquaponia existem. Esse daí foi o que eu encontrei mais bonito, mas tem menores ainda, tá? Então, é para vocês. E, pasmem, é brasileiro. Tá? Então, nós temos já gente fazendo o grata satisfação da aquaponia no centro das mesas. E aí, considerando o efeito disso, para quem vai iniciar uma aquaponia, precisa ter os elementos do seu biofiltro. E, pasmem, olha o que nós temos de conhecimento básico. Vamos lá. Eu gostaria que os presentes lessem comigo o texto aqui em cima. Vamos lá, para acordar todo mundo. Vamos lá aqui? Ó. Lê em voz alta. Vai lá, Marcel. As bactérias do gênero Nitrosomonas transformam NH4OH em nitrito. Então, vou ver. Ou seja, existe um termo que vocês têm que ficar atento. Esse Nitrosomonas é um grupo bacteriano que pega o hidróxido de amônio, que é gerado praticamente quando o NH3 é eliminado pelos animais, ou pelas bactérias que hidrolisam a ureia, e transformam isso em íons nitrito, certo? E esse grupo de bactérias já são praticamente vendidos em frascos, ó. Certo? Em dinheiro indiano, onde você pode comprar até pacote de 25 quilos, ou no mínimo de 5 quilos, de frasquinhos contendo nitrosomonas, pronto para você estabelecer o seu biofiltro, sem ter que esperar muito tempo para que a população se instale. Porque naturalmente se instala, mas se você já levar pronto, a chance é maior. Então, gente, vejam, se existe a possibilidade de se fazer uma aquaponia, e que essa aquaponia precisa de alguém com expertise em manutenção de biofilmes bacterianos, e que esses biofilmes bacterianos, você já pode comprar os produtos bacterianos, uma outra atividade se abre aí, ou seja, como cultivar em casa ou no laboratório essas bactérias para fazer com que você tenha disponível um grupo de bactérias para oferecer para quem está interessado em fazer aquaponia. Então, vejam, controlar o biofiltro é um aspecto. Produzir as bactérias para a construção de biofiltro é outro âmbito, é outra área. A agrobiologia está aberta aos empreendedores. Então, jovens estudantes, jovens professores. Ana Paula, é com você especialmente. Isso é para os nossos alunos aprenderem que tem campo de trabalho espetacular. E aí, esta imagem... está cortada para vocês aí. Ó. Então, vamos lá. Maciel? Oi, professor. Vamos lá. Faz de conta que você é aquele grupo de alunos que vai ler o que está aqui em cima. Vamos lá. Nitrito é transformado em nitrato pelas bactérias dos gêneros Nitrobacter e Nitrospira. Nitrospira. Então, o que é que eu quero agora? Nitrosomonas foi a primeira. Amônia, nitrito. Agora é nitrito, nitrato. O Nitrobacter
normalmente é o grupo que é mais conhecido porque foram os primeiros a ser detectados. Inclusive, professor, quando a gente estuda o ciclo do nitrogênio, né, aparece o gênero Nitrobacter, mas o nitrospira é mais difícil aparecer. Esse gênero. Sim, porque isso aqui é de 2003. Né? Agora, em matéria de versatilidade, pode ter certeza, as futuras edições dos livros vão botar o Nitrobacter e pegar o Nitrospira e botar em nome muito mais, letras mais maiores e em negrito. Por quê? Essas daí são muito mais versáteis do que o Nitrobacter. Mas o que nós temos aqui é um slide dessa apresentação em PowerPoint, muito bonita, muito lindíssima. O autor é lindo, foi de uma criatividade espetacular. E a foto é a foto de um biofilme montado dentro do biofiltro. Então, ou seja, professor Isabel, olha só que slide para a próxima aula de biofilmes. Viu, Alessandra? Biofilme tem aí imagem de que o equilíbrio, ou seja, a água passando por aqui, tem que seguir uma velocidade que permita que chegue com amônia, NH3, isso parece japonês, NH3, e saia NO3. Entenderam aqui? Sim. Então, se a bactéria, o conjunto de bactérias. Então, o segredo da aquaponia é você equilibrar a velocidade, o fluxo que passa pelo biofiltro e quanto de oxigênio, olha aqui, ó, oxigênio, O2, agora eu acerto, entendeu? Vem junto com esse material para alimentar o biofiltro com um ambiente aerado. Pronto. Então, os microbiologistas sabem muito bem o que eu estou dizendo e as pessoas que se interessarem pelo processo já sabem. O biofiltro é a alma do processo. Então, toda aquaponia é possível, mas quem delimita a estatura, quanto de peixe você tem, quanto de planta você vai colocar, tudo isso, quem define é o equilíbrio desse processo de transformação de amônia em nitrato, executado no ambiente do biofiltro pelas bactérias do grupo Nitrospira, Nitrobacter e... Vamos lá, pessoal? Alô, palavras novas? Nitrosomonas. Nitrosomonas, Nitrobacter e Nitrospira. E eis aqui para vocês, nossos queridos elementos, esses micro-organismos unicelulares do grupo das bactérias, que são os que garantem toda a disponibilidade de nitrogênio sob a forma de nitrato para que as plantas do planeta tenham possibilidade de crescerem, porque elas se alimentam, se nutrem de nitrato. O nitrato na atmosfera, o nitrato disponível para a planta, portanto, tem a ver com o potencial existente desses tipos bacterianos. Por quê? O nitrogênio existe na atmosfera, em grande quantidade, mas só é transformado em NH3 ou por bactérias que fazem a fixação dele nos nodos das raízes ou no solo, ou então quando tem as tempestades com raio.
o raio com uma carga elétrica, uma descarga elétrica, uma centelha elétrica, aí, trafegando pelo ambiente atmosférico, faz a reação do nitrogênio com o hidrogênio, gera o NH3, e o NH3, quando vem com a chuva, já vem sob a forma de NH4OH, e as bactérias nitrificantes passam a fazer o efeito. Pronto. Ô, professor, deixa eu fazer um comentário. Eu nasci na zona rural, né, numa propriedade, e o meu avô, ele sempre falava que a gente joga água nas plantas, não é a mesma coisa do que quando chove com relâmpagos, né? Ah, ele já falava isso para você, é? Falava, isso lá na década de 1970. E agora o professor amigo à distância faz lembrar o seu avô, as palavras do seu avô. Ele falava assim, a chuva já vem com adubo, né? É verdade. E aquilo me intrigava, rapaz. Quando eu entrei na escola, a professora não tinha nem ideia do que se tratava isso. Aí passei para o ensino, era o primeiro grau, que já era a quinta série. A professora... sim. O ginasial daquela época. Aí as professoras do primário não tinham nem ideia. Aí a professora de ciências enlouqueceu comigo, né? E já naquela época o seu QI já estava diferenciado. E aí nem no ensino médio, o professor ainda falava, pesquisa na biblioteca, mas naquele tempo as bibliotecas eram fracas, né? De cidade. Mas peraí, mas existia a Barça, existia a Botânica. Não, mas isso aí era só para lugares assim mais abastados, né? A gente não tinha. Você estava lá na roça mesmo. Era cidade pequena, né? Tá. E aí, na faculdade, que eu fui desvendar o mistério, né? Aí foi uma coisa bacana. E esses dias eu folheando um livro de química, tá lá, explícito. Eu falei, puxa vida, esse livro tinha que ter chegado aí 40 anos antes, né? Exatamente, porque a microbiologia do solo foi muito bem desenvolvida. Quer dizer, o clássico foi na Rússia, quando fizeram os estudos do ambiente. Quer dizer, a microbiologia do solo praticamente é de origem russa. E depois difundida para o Brasil. E no Brasil nós temos tivemos dois microbiologistas que galgaram, não é galgaram o verbo, alavancaram a agricultura brasileira, e os dois eram poloneses. Olha aí. A Joanna Doberheim e o Adam Drodowski. Lembra do Adam Drodowski, professor Isabel? O Drodowski era amigo da professora da Embrapa. E aí, resultado. Eles pegaram e descobriram as bactérias nitrificantes, e a Joana Doberheim levou para a Embrapa, começou a fazer as pesquisas e começou a fazer a implementação desse tipo microbiano nas raízes das plantas, nas sementes das plantas, e essas plantas eram levadas para o cerrado. A área onde você olha a vegetação como um todo é toda raquítica. Mas as plantas impregnadas dessas bactérias faziam com que o conjunto de bactérias nitrificantes, fixadores de nitrogênio, pudessem modificar toda a agricultura do Cerrado brasileiro. E a Joana Doberheim, inclusive, foi uma das indicadas para o Prêmio Nobel da Paz pelo alimento, por ter trazido um modo de criar alimento para matar a fome do mundo. Mas não foi aceita. Porque era mulher ou porque era brasileira? Não sei. Não sei. Não foi aceita. Pronto. Porque, veja, tem um conselho que vai decidir. Né? Então, esse conselho é que decide. Então, não é todo mundo que chega lá. Tem que ser tem que ser o QI, indicação tem que ser bem alta. Muito bem. Então, fora isso,
Vem aí para você, Marcelo, por que que Então, só para falar, terminar aqui, que o meu avô, ele não tinha instrução, né? E ninguém falou isso para ele. Isso aí ele chegou à conclusão com observação só, né? A observação é que quando chovia com relâmpago, as plantas reagiam rapidamente, muito... 15 dias depois as plantas estavam sorrindo. até antes, né? Tem uma frase especial aí que é, como é que é? Gente, tem uma frase, a necessidade e a natureza faz, como é que é? A necessidade, esqueci a frase, mas é uma frase desse tipo aqui. A necessidade é a mãe das invenções, alguma coisa assim. Parecido. Fala, dona Graça. Não falo. Muito bem. Vamos lá. Então, esse daí é o quadrinho. Viu, Alessandra? Todas são, mas as nitrospiras são as mais versáteis. Tá? Trabalham em pH diferente, competem com tudo para fazer todo o ambiente do ciclo do nitrogênio, ou seja, dentro do ciclo do nitrogênio na natureza, vocês têm que anotar e fazer louvação a esse grupo aqui. Nitrospira é a solução. Então, quem for fazer biofiltro, quem for fazer aquaponia, vai precisar conhecer e fazer uma louvação especial às nitrospira, porque a versatilidade metabólica delas em relação ao ciclo do nitrogênio é praticamente plena. E aí, com isso, elas estão ganhando destaque e vão provavelmente, nas próximas edições dos livros, não vai ter somente o Nitrobacter como gerador de nitratos. Certo, professor Maciel? Certo. Pronto. Então, fica aqui aquela mensagem especial. A humanidade está em evolução. Nossa evolução depende dos nossos melhores amigos, que são os micróbios. Por quê? Porque a humanidade cresce, a humanidade precisa de alimento, e esses alimentos, para serem gerados, têm que ser de origem animal ou de origem vegetal, e quem une os dois mundos, na verdade, são os micróbios, que atuam como os produtores primários do processo da cadeia alimentar. Então, fica essa mensagem para todos. Professor Ciel, faz favor, faz uma leitura em voz alta de quem está aí na tela para vocês. Vamos lá. Não ninguém dormir. Os micróbios são os nossos melhores amigos. Exatamente, meu jovem. Nós carregamos muito deles, né? Essa é a ideia das quintas-feiras ou sextas-feiras do Conversando. E aí fica novamente essa frase mágica, não sei se aparece toda aí, aparece a frase completa para você, Marcelo? Essa aqui aparece para a professora Daniela, ela está com vontade de ler esse pedaço aí. Vamos lá, Daniela, por favor. Toda mudança de referencial transforma a percepção e abre a mente para novo aprendizado. Ou seja, se vocês que estavam participando entenderam alguma coisa, é provável que tenha acontecido uma mudança de referencial. Né? Ou seja, a humanidade evolui e o caminho para a sustentabilidade está justamente na atividade bacteriana. E a atividade bacteriana no processo de produção de alimentos, de forma sem agrotóxico, sem defensivos agrícolas, a aquaponia é o caminho para a transformação. E a humanidade, em grande quantidade de pessoas, grandes investimentos, já tem sido, inclusive, possível de ser evidenciados, onde eu vi nessa preparação para essa palestra, algo mais ou menos assim.
vamos gastar $500 milhão para fazer com que os edifícios da Flórida, todos eles, tenham em sua cobertura um sistema de aquaponia para alimentar os moradores. Olha que chique! Então, existe, portanto, a aquaponia é um termo que provavelmente vai fazer parte do vocabulário cotidiano de vocês. Por fim, deixo aqui Perfeito. meu recomendação e o telefone do WhatsApp para os nossos amigos e, obviamente, fazer uma homenagem especial aos 100 anos da UFRJ, que, como universidade pública, tem em 2020 o seu centenário este decorrente de um fato bem inusitado. Vocês imaginam que o nosso presidente Epitácio Pessoa vai para a Bélgica e, quando chega lá, recebe o título de doutor honoris causa. Um ano depois, em 1920, o rei da Bélgica vem visitar o Brasil. E, dentre os atos oficiais da presidência da República, ficou estabelecido que o cerimonial ofereceria ao rei o título de doutor honoris causa. E quando o rei estava para chegar, exatamente 17 dias antes, alguém fez assim: mas o título de doutor honoris causa só é outorgado por um reitor de uma universidade. E o Brasil tinha universidade? Não. Tinha faculdades isoladas. E eis que, em 16 dias, foi criada a Universidade do Brasil. Exatamente. É a mais antiga. É a mais antiga. Claro, a primeira. Mas, Perfeito. exatamente por conta dessa situação inusitada. Então, fica mais esse detalhe para vocês ficarem sabendo. Tá bom? Muito bom. Se tiver perguntas, alheias, aí à vontade, ou se quiser conversar, estamos aqui. Então, num futuro não muito longínquo, quem tem conhecimentos de microbiologia e tem chácara, está com a faca e o queijo na mão, né? Não precisa ter conhecimento, você pode contratar um consultor para isso, e é essa área. E se tiver a chácara, melhor ainda. Atualmente, a aquaponia tem sido uma atividade quase que restrita aos engenheiros de pesca e a engenheiros de aquaponia, engenharia de aquaponia, mas são cursos de bacharelado. Tá? Embora eu não diga, são cursos de bacharelado. Oi? Professor Valori, e unindo a aquaponia com a energia solar, então, beleza, né? Doutor Joel. Sem dúvida. Sem dúvida. Aí você já tem a bomba funcionando naturalmente. Mas, veja, a bomba não precisa ser uma bomba muito potente. Eu tenho visto, quer dizer, eu verifiquei lá, o Dalmo é um cara que é um autodidata em aquaponia. O cara é aluno do curso de engenharia de aquaponia e que sozinho desenvolveu o modelo e agora ele ensina os professores. Então, essa é a história natural do Dalmo. Se estiver me ouvindo e me escutar essa gravação, vou dar minha homenagem especial para o seu desempenho e a sua criatividade. Bom, em suma, a bomba que o pessoal usa são essas bombas de máquina de lavar roupa. Só isso. Porque o fluxo não pode ser grande, mas tem que ser constante. Então, o grande fator limitante da aquaponia, tem que ter um fator limitante,
é se faltar energia no sistema. Então, associado ao sistema, tem que ter um conjunto de baterias que garanta um certo período, né, um certo tempo de estabilidade no sistema para que não provoque a falta de oxigenação, tanto nos peixes quanto de amônia na presença de nitrito nas plantas. Porque se chegar amônia, as plantas morrem. Justamente porque o hidróxido de amônia é um sabão, é um hidróxido. O hidróxido vai lavando, vai criando sabão. E, ao criar sabão, remove os lipídios da superfície. E aí, as raízes mais finas, terminais da planta, são muito mais sensíveis ao efeito dos hidróxidos. Né? Para vocês terem uma ideia do efeito hidróxido sobre o tecido vivo, o exemplo mais clássico é quando você põe a ponta dos dedos dentro de uma solução de água sanitária. Vocês já experimentaram isso? Alguém já experimentou? Alô? Sim. E aí o que acontece? A superfície da mão vira lisa, como se fosse ensaboada. E, na verdade, o hidróxido está transformando o lipídio do corpo em sabão. Um processo de saponificação. Por quê? Na água sanitária, na verdade, é uma solução que tem cloro, mas esse cloro, para ser estabilizado, tem que ser dissolvido numa solução contendo 0,5% de hidróxido de sódio. É esse hidróxido de sódio que, quando bate nas roupas, tipo calça jeans, e seca, e alcaliniza de tal forma o azul do índigo que ele perde a cor, fica desbotado. E aí, um segredo máximo para quem trabalha com água sanitária. Esse daqui não faz parte do programa de hoje, não, hein, Marcel? É só a curiosidade do dia. As pessoas que trabalham com água sanitária e não querem que a roupa manche, tem uma solução pronta a 0,5% de ácido que pode muito bem neutralizar o efeito do respingo da água sanitária, que é o vinagre, que está a 0,5% de ácido acético. Que também o acetato é um íon monovalente a 0,5% de hidróxido, de hidróxido de sódio. Então, quem manchar, quem tiver respingo de água sanitária numa roupa colorida que possa desbotar, pulveriza a roupa com vinagre. Pronto. Neutralizou o hidróxido, a roupa não mancha. Pronto. Fica essa dica para os nossos queridos ouvintes de hoje. Ou telespectadores, ou livre fã. Quer deixar aí a mensagem que, gente, isso aqui é uma reunião meio que informal, então é um bate-papo, né? Então não precisa ficar acanhado em fazer perguntas, não, né? Até fazer uma colocação também, às vezes parece uma coisa assim irrelevante, mas não é, dá muito desdobramento uma ideia, né? Lá no começo, lá o professor falou da questão do aquecimento global, né? Então, vamos voltar os slides aí para aquecimento global. Cadê? Já foi removido, professor. Não dá Já foi. Então tá. Falou lá do efeito estufa, né? Eu vendo uma palestra faz muito tempo, eu não me lembro nem onde, nem quem foi que fez, eu só lembro que foi uma palestra. E a temperatura média do planeta está em 18 graus, né? 18 graus Celsius. E isso graças ao efeito estufa, né? O efeito estufa aí é benéfico, ele que mantém a temperatura ideal para a manutenção da vida, né? O problema é que com o aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera, acontece uma intensificação desse efeito estufa.
e a essa intensificação é que se chamada de aquecimento global, né? Então, o aquecimento global é o vilão, mas o efeito estufa seria o mocinho aí, no caso. Seria a causa. É. Bom, O efeito estufa. eu vi sobre esse tema me é muito grato, porque eu fico estudando esse negócio e em matéria de... Tem gente que contesta, tem gente que apoia, tem gente que diz que tudo é ilusão, mas tem um grupo na Universidade de Sydney que são especialistas em nuvens. Olha só, Marcelo, nuvens. E no laboratório de nuvens, eles constroem as condições com as diferentes concentrações de gás carbônico. E o que é o resultado dos ensaios nos mostra? Mais ou menos o seguinte: quanto mais gás carbônico na atmosfera, mais pesada fica a nuvem. Porque ela vai reagir com água, a água vai reagir com gás carbônico, o gás carbônico vai virar ácido carbônico e a água vai ficar com ácido carbônico da água. Então, essa nuvem está mais pesada. Quanto mais gás carbônico tiver, mais pesada é a nuvem. Quanto mais pesada a nuvem, mais baixa ela fica. Então, o ambiente de circulação entre terra e nuvem vai gradualmente baixando, e esse sistema aqui reflete o calor, e com isso aumenta a temperatura que as pessoas estão sentindo. Então, na verdade, o efeito estufa conduz a que sejam gerados nuvens em altura cada vez mais baixa. Pronto. E como a nuvem fecha o ambiente, esse ambiente que a gente fica na superfície fica à mercê da altura das nuvens. Pronto, mais um detalhe para o seu cabedal. Muito bom. Ó, professor, tem uma pergunta no chat. Tem um chat aí? Eu não vejo isso, rapaz. Tem seu Nelson Batista. É só clicar num balãozinho que tem aí no canto superior direito, que aí aparece o chat. Não, no superior direito? No superior direito. Um balãozinho quadrado aí. Balão. Superior direito? Cadê o superior direito? Então, mas eu vou fazer a pergunta. É um alfinetezinho. Eu tenho uma carinha aqui, usuário. Não é no alfinetezinho, não. Ele pede aqui, professor, qual as vantagens, né, e a diferença da hidroponia para a aquaponia, né? As vantagens da aquaponia em relação ao hidro. Para quem tem alguém aí no grupo que já fez aquaponia? Alô? Bom, que eu conheça, não. Joel de Souza, meu amigo do peito, irmão de criação. Vamos lá, Joel. Abraço. Obrigado. Viu, Marcel? A aquaponia é uma interseção de 3 sistemas. No biofiltro, o ambiente da aquicultura, onde você pode criar peixe, molusco, crustáceos, mas esse ambiente vai precisar de uma manutenção permanente. Você vai ter que fazer uma limpeza, tirando os resíduos e trocando a água constantemente. Então, o clássico desse modelo, talvez o de maior intensidade no Brasil, seja a criação de camarões em cativeiro. Vários estados têm isso aí em larga escala. Mas a criação em cativeiro precisa de a manutenção do ambiente, sendo a água renovada constantemente. E os resíduos removidos. Na aquaponia, as plantinhas precisam de água circulante e precisa de alguém botando os
fertilizantes o tempo todo. Isso na hidro, né? Na hidroponia, exatamente. Na aquaponia, você põe alimento, na agricultura, você põe a comida e tem que tirar os resíduos e trocar água. Na planta, você pode fazer o ciclo fechado, mas tem que ficar botando os nutrientes. Nitrogênio, o NPK tem que estar lá dentro. Só que esses produtos, esses íons, vêm da alimentação do metabolismo do peixe. Então, você tem um ambiente fechado, onde a água só perde a água da evaporação e a água que sai quando você colhe as plantas. Porque você tem a planta utilizou um bocado de água, então você tem que renovar a água à medida que existe uma evaporação mínima, e quando você faz a colheita, a planta, na verdade, é um elemento que está cheio de água. O exemplo mais clássico disso é quando você vai para o supermercado e compra um bocado de frutas. Você está transportando água e sais minerais do solo. E água virtual. E água virtual. E aí, quem tem mais aqui? Maria do Fátima, Daniele, Sueli, Daniele, Joel, Alessandra, Graça. Quem mais? Estamos em quanto, Marcial? 15. 15. Está ótimo, maravilha. Sexta-feira, de 8 às 10, um bate-papo desse. Ai, né, ninguém quer fazer mais um comentário especial aí, igual ao do avô do Marcial? O Joel um dia foi professor de ciências, hein, Joel? Conta aí sua história. Faz tempo, agora estou só... Mas foi muito bom mesmo, aprendi. Aprendeu, é? Então, pronto, vamos fazer a companhia. Fala, Alessandra. Não, eu só ia comentar que no Aquarrio, os biólogos, eles já fazem algumas pesquisas relacionadas a isso, né? E já produzem alimentos orgânicos para os peixes, né? Então, assim, tem alguma divulgação no site deles, é bem interessante, que com esse processo da aquaponia, eles estão conseguindo oferecer alimentos mais saudáveis para os animais aquáticos lá e com isso trazendo uma qualidade de vida maior para eles, né? Exatamente. Alô? Mais alguém quer perguntar? Pode ficar à vontade, é só abrir o som aí. Professor Isabel. Eu acho que a professora Isabel caiu aí a conexão dela, viu, professor? Não, tá parecendo que a tela está muito Diga, iluminada. professor. Boa tarde, professora. Mas aí, eu estava com o Carlos assistindo aqui essa sua palestra e nós estávamos discutindo que tem duas opções, né? Para não acabar o mundo. Ou a gente acaba com todas as pessoas ou a gente bota umas rolhas nos vulcões, que tal? É verdade. Essa de acabar com todo mundo é uma situação triste. Mas, quando vocês veem aquela história do esgotamento do planeta, é uma aritmética muito simples. O planeta tem um potencial de renovação que depende de quanto de luminosidade ele recebe por ano. Ou seja, a Terra está sempre girando, mas tem uma face que fica em sombra e uma face iluminada. Nessa fase, ocorre a produção de energia captada pelos elementos fotossintetizantes, e isso tudo cria a biomassa que fica disponível para a alimentação. Então, somando
tudo que a Terra absorve de radiação e o que ela pode produzir, nós, fazendo essa conta aritmética, gradualmente, o que a Terra produz no ano, nós estamos consumindo antes de um ano. Né? E no ano passado foi 1º de agosto. Agora ficou 22. Mas esse retardo significa que houve uma diminuição da atividade industrial humana, e, com isso, o esgotamento passou a ser depois. Mas, se você fizer uma curva de tendência, vai ver que, gradualmente, o dia do esgotamento vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, e aí vai chegar um dia em que esse vai ser comemorado no dia 30 de junho. E no dia que chegar a esse patamar, nós temos definido exatamente o seguinte: a humanidade tem tanta gente que está consumindo toda a reserva do planeta de um ano em 6 meses. Então, nesse dia, nesse ano, a população humana vai ter todo mundo de fazer para o ímpar. Ou seja, tem o dobro de pessoas que é possível ter convivência na biosfera. E aí vai ser na sorte do para o ímpar. Quem ganhar, fica. Quem não ganhar, vira adubo. Pronto. Para poder aguentar a humanidade do planeta. Alguém andou lendo o Inferno? Sem dúvida, professora. Peraí, deixa eu mostrar esse livro aqui especial. Cadê o livro? Cadê o livro do Inferno? Para quem não conhece, inferno é o nome de um tipo de vírus que pode vir a dizimar 50% da humanidade. Uma história, um romance de ficção baseado no dia do esgotamento da Terra. E quem tiver a vontade de ler o romance, pode ter certeza, vai fazer uma viagem à Itália e à Turquia sem sair da cadeira. Pronto. Inferno é o nome do vírus criado para fazer a população reduzir pela metade. Pronto, essa é a história. Bem lembrado, professora? Alô, Maciel? Opa, estamos ouvindo. Alguém quer fazer mais uma consideração? Tem que fazer um controle de natalidade, hein? Exatamente. Mas na China abriu, hein? Antigamente, na China, até 2018, os casais só podiam ter um filho. Agora abriram para 2. Exatamente. Daqui a pouco só tem chinês no mundo.